Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus, com muita fé, com muita esperança. A confiança no Senhor é que nos permite todos os dias seguir em frente. É que nos permite todos os dias acreditar que tudo é possível àquele que crê. Basta que nós estejamos alicerçados na rocha com o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Julie Menes aqui, hoje, dia 11 de maio de 2024, um sábado lindo e abençoado, com a palavra com propósito. E a nossa palavra hoje, continuando a nossa jornada em Eclesiastes, está em Eclesiastes capítulo 4. As injustiças e os absurdos da vida. Então aqui Salomão ele vai expressando tudo aquilo que estava dentro dele, ele coloca para fora, né? Eu sempre falo, aquilo que está dentro de nós a gente precisa pôr para fora. E a maneira como ele olha, como ele enxerga e vê as coisas, nos ensina muito. Ensina o que nós devemos fazer, ensina o que nós não devemos fazer, ensina diante das situações que nós estamos passando. Eu quero que você perceba, diante das situações cotidianas da vida, o que é que cada palavra encaixa na sua vida. E nós podemos encaixar na nossa vida e aprender e fazer diferente. Porque o grande sentido da vida é fazer diferente. Não adianta nada, eu vou fazer algo novo. Do que adianta fazer algo novo? Sempre somente fazer algo novo se você não foi consistente, constante naquilo que você faz. Porém, às vezes se não tá dando certo, faça de uma maneira diferente. Esse é o segredo. Não é deixar de fazer ou abandonar o que você está fazendo. É fazer de maneira diferente. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Versículo 1. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Nós vamos até esse versículo aqui hoje. Amém? Glória a Deus. E é interessante como ele expressa aqui a indignação dele conosco, seres viventes, que estamos vivendo aqui, que muitas vezes ele diz que a gente vê muitos opressores, mas a gente não vê quem consola. A gente vê muitos acusadores, mas a gente não vê quem tem compaixão, como nós falamos ontem. A gente vê muito julgamento, apontamento de dedo, mas não vê quem entrega um ombro amigo, um colo, estende uma mão. Isso acontece muito, então ele traz as referências dele, né? Melhor é aquele que já morreu ou aquele que ainda nem nasceu, é melhor ainda, porque ele não viu a maldade daqui. E às vezes a gente se questiona muito, eu não sei se você como cristão já se questionou isso, eu já. Senhor, mas por que existe essa maldade? Para que existe isso? Por que as pessoas são tão más? Por que existem pessoas que, ao invés de consolar o próximo, de ser um abrigo, de ser um acalento, de estender uma mão, julga, aponta o dedo, aponta aquilo que ela considera defeito? Por que isso existe? Nós precisamos sempre compreender que o melhor que nós podemos fazer é entregar o nosso melhor. E o outro, ele vai entregar aquilo que ele tem dentro dele. Muitas vezes o outro, ele tem tanta ferida, ele tem tantas coisas que estão corroídas, destruídas ali dentro dele. E às vezes ele está num processo desafiador de alinhamento também.
E que às vezes tudo que a pessoa sabe fazer não é te estender a mão e te dar um consolo diante da situação, mas às vezes é julgar, às vezes é apontar achando que está ajudando. Você tá entendendo? Então eu trouxe para essa vertente porque talvez no nosso meio, talvez você se depara, nós nos deparamos com pessoas assim, que muitas vezes nos falam algo e que talvez você fica magoado ou chateado e você não entende o pra quê e o porquê. E a intenção da pessoa é ajudar, ou a intenção da pessoa é principalmente, gente, isso acontece muito e a gente precisa ver se não acontece conosco mesmos também, ter o controle das coisas. Eu falei sobre isso aqui outro dia, a gente não vai ter o controle, quem tem o controle de todas as coisas, né? A gente sabe que é o Senhor, mas como o Senhor tem o controle, a gente tem a direção. Quem está na direção das nossas vidas somos nós, e o Senhor está ali nos mostrando, o Espírito Santo de Deus está ali nos mostrando. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós não focamos naquele desafio, naquele problema que estamos com a pessoa e esquecemos de perceber qual o aprendizado que nós podemos tirar diante da situação. Qual o aprendizado que nós podemos ter? E aí eu quero te instruir algo nesse momento. Sabe um dos grandes aprendizados que eu aprendi ao longo da minha vida? Esse aprendizado, ele é uma palavra. Simples, mas tão simples. E arrebatadora, de verdade. Essa palavra ela se chama silêncio. 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 Sabia que na maioria das vezes o silêncio é a nossa melhor e maior arma? Às vezes vai ser preciso nós nos posicionarmos e falarmos algo, sim, no tempo certo e na hora certa. Mas a palavra também diz que tolo é aquele que fica só falando. Uma hora ele tem que acordar. Uma hora a gente tem que acordar. E aí a gente precisa cada vez mais se tornar sábios no Senhor. E agir com cautela e saber ouvir quando o Espírito Santo de Deus nos diz silêncio. Silêncio diante de opressores, acusadores, haters, bullying. É o que acontece hoje em dia, né? Então, no caso, se vier a tentar, né? Mas tá incomodando a vida, tá atrapalhando, tá ameaçando, é diferente. Aí você tem que falar, você tem que buscar ajuda, né? Caso, por exemplo, de bullying nas escolas, a gente aconselha as crianças, adolescentes a falar, a contar para os pais, buscar uma ajuda de maneira diferente. Mas aqui o que nós estamos falando, como maturidade de adultos, é diante, né, das situações cotidianas que muitas vezes nós deparamos com críticas, com julgamentos, e às vezes a gente quer ficar se justificando. E eu quero dizer algo para você hoje: para de justificar. A justificativa não vai resolver o seu problema. Você ficar justificando sempre para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, e ficar falando, ganhe essa pessoa a partir do momento que você se cala e entrega a total direção para o Senhor. Então, para de sempre ficar justificando as coisas. Fale quando te couber falar e que o Espírito Santo de Deus te couber falar. Isso é agirmos direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo está falando para você: cala sua boca, não fala nada. Fica quietinha, fica quietinho. Isso aqui não precisa mexer nisso daqui. Ou então, não fala agora, na hora certa eu vou te instruir a falar. Mas o que na maioria das vezes a gente faz? Não, tem que falar porque tem que resolver. Você falar, principalmente no que o momento da situação tá quente, não vai resolver. Diante do momento de opressão, dos opressores. Mas eu queria o consolo da pessoa, ela tá trazendo opressão. Calma, respira. Se cala, ouve primeiro aquilo que o Espírito Santo de Deus te diz, para você tomar toda e qualquer decisão. Não seja as pessoas más que ele diz aqui. Seja aquela pessoa que busca sabedoria no Senhor. É isso que nós precisamos buscar ter. Sabedoria no Senhor.
E nós precisamos observar, como ele diz muito bem aqui, as coisas que acontecem debaixo do sol. Quantas coisas acontecem debaixo do sol? E muitas vezes nós precisamos, durante essa observação, perceber que um homem, quando ele é solitário, quando ele se sente sozinho, e se a gente se sente sozinho, já percebeu que tem gente que nunca é satisfeito com nada? Nunca se satisfaz com nada. Não se satisfaz com a riqueza, não se satisfaz com o amor e abundância, não se satisfaz com alegria. Sabe? Não se satisfaz com aquilo que tem. E o que nós precisamos ser, através dessa sabedoria que nós buscamos no Senhor, é ser gratos por aquilo que nós temos de verdade. Observar tudo o que acontece debaixo do sol. É saber que existem pessoas passando por diversas circunstâncias. Às vezes nós estamos passando uma circunstância desafiadora. Às vezes a pessoa que está e o Senhor nos levanta para ajudar. O que eu quero falar para você hoje é para você observar o que acontece no âmbito da sua vida. E você tem sido a pessoa que tem oprimido, você tem sido um opressor ou você tem sido um consolador? Você tem sido uma pessoa que diante da opressão tem ficado só se justificando, perdendo a sua energia com isso, ou tem estado em silêncio e deixando o Senhor agir por você? Qual tem sido o seu posicionamento? Tudo na vida é uma questão de escolhas, tudo é questão de decisão. Quando você decide fazer diferente, tudo muda. Júlia, eu não dou conta de ficar calada. Dá sim. Se você for instruída a se calar, que é o que nós mais precisamos aprender, você dá conta sim. Porque o tempo de falar, ele sempre chega. Você pode ficar em paz. Que o tempo de falar, ele sempre chega. Então, aqui ele também fala, para a gente concluir, que é muito melhor a pessoa estar bem com aquilo que ela tem do que uma pessoa que perde tudo, né? A vida, uma qualidade de vida, uma saúde por conta de bens materiais. Então, nós podemos, sim, devemos trabalhar, crescer, desenvolver, prosperar, ter as riquezas, mas as riquezas não podem nos ter. Nós que temos que possuí-las e ter o governo sobre elas. E nós não precisamos competir com pessoas. Ele fala claramente isso daqui no versículo 4. Observa, o povo fica tudo competindo um com o outro. Quem faz mais dinheiro, quem faz mais aquilo, qual é a melhor mãe, qual é a melhor... Gente, não existe isso. Você tá entendendo? Até aquela mãe que entregou seu filho para adoção, ela foi uma boa mãe no sentido de não ter abortado o seu filho. Ela gerou o filho, ela deixou ele com vida e o entregou para que ele fosse cuidado. Se ela infelizmente não se viu possível a isso. Então é cada um vivendo a sua vida. A gente precisa, em nome de Jesus, parar de competir. A vida não é uma competição. A vida precisa ser vivida por propósito. Se você hoje percebe, analisando a sua vida nesse contexto que eu estou dizendo, que você está vivendo uma vida por competição, pare, ore, pense, realinhe, estrutura e siga. Viva uma vida por propósito. Se você está insatisfeito no trabalho onde você está, ore ao Senhor para que novas portas se abram, porque você também precisa fazer a sua parte para isso. Não fica descontente num lugar reclamando. Reclamando reclamar é quando você fala assim, Senhor, eu clamei, o Senhor não respondeu, agora eu vou dar uma comida pro diabo. Que é reclamar. Clamar, nós clamamos ao Senhor. E aí o reclamar é quando você acha que seu clamor não funcionou no Senhor. Aí você vai e reclama, entrega a comidinha ali, a brecha pro inimigo. Você tá entendendo? Então pense bem nisso. Se você não está satisfeito onde você está, eu tô com isso por causa do dinheiro. Isso não existe.
Você pode estar em um lugar, num trabalho, onde você trabalha, desfruta e tem o seu retorno financeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha te trazer clareza, venha te trazer discernimento no dia de hoje. Véspera, Dia das Mães. Então analise, né, como homem, como mulher do Senhor, onde é que padrão que você está se encaixando aí, o que é que precisa ser alinhado na sua vida, onde é que você precisa calar mais, onde é que você precisa se posicionar e falar o que tem que ser falado na hora certa, onde é que você precisa parar de justificar. E eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar, você vai crescer e vai prosperar abundantemente. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, a graça do Senhor. Semana que vem temos novidade. Eu venho contar aqui para vocês e vamos que vamos. Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até amanhã com a graça do Senhor. Tchau, tchau.